Salve Maria, sou missionário Zé Roberto, missionário católico. Doutrina católica. Aqui a gente vamos ter argumento para refutar, para ter um conhecimento da doutrina da igreja. Aqui, ó, Pedro foi o primeiro papa da igreja católica. Aqui deve ser mais um protestante, como muitos falam que Pedro ele não é o papa. Pedro não foi o primeiro papa, etc. Vamos ver esse argumento para a gente refutar. O papel que Pedro exerceu ou deve exercer na vida da igreja. Algumas tradições afirmam que Pedro foi o primeiro papa, enquanto outras tradições... Algumas tradições não, a tradição da igreja. Magistério, tradição e a escritura prova que Pedro, sim, ele é o primeiro papa. Desde Pedro até o Papa Francisco são 266 papas de tradição e sucessão. Não é algumas tradições não, meu irmão. afirmam que não deve existir uma figura de proeminência ou uma figura que deva encabeçar ou liderar toda a igreja. A gente tem um texto que faz justamente a divisão, onde diferentes tradições afirmam ou negam esse papel do papado e esse papel dado a Pedro como sendo o primeiro representante de Deus a governar a sua igreja. Mateus 16, versículo 19, a gente tem o seguinte: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então, as afirmações ou os argumentos usados para defender que Pedro era esse representante de Deus na terra estão justamente nesse texto, por se afirmar que Pedro é essa pedra sobre a qual a igreja é edificada, e segundo, que ele recebeu as chaves do reino. Para a gente entender essa questão, a gente precisa voltar alguns versículos atrás e na pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus perguntou: o que as pessoas dizem sobre quem eu sou? O que as pessoas andam aí por aí dizendo, né? Então, essa pergunta sobre a identidade de Jesus começa toda essa história. Alguns responderam que era um profeta, que Jesus era a reencarnação. Você vê a dúvida do povo. Mateus 16, do 13 ao 15. Cata Mateus 16, do 11, para você ver. Que isso já nos alerta da doutrina do fariseu e do saduceu. Aqui você vê, cara, o povo está em dúvida, o povo não sabe, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, e outros diz que é um do profeta. Mas vocês, quem eu sou? E Pedro exprime a fé. Ali, a revelação dada a Pedro, muitos protestantes negam isso. Foi do alto. Então, se é do alto, não é revelação de homens. Fundamento de homens. E Cristo fala, vamos num versículo, né? Usar a Bíblia, né? Fazer igual esses pastores, não. Mateus 16, ó. Olha só. Aqui que está o mistério. É aqui que as pessoas não querem acreditar. Satanás já semeou essa confusão, essa divisão no coração das pessoas, não aceitar isso. Por quê? Só vai aceitar com a visão da igreja. A visão da igreja tem a autoridade de interpretar esse texto, dar a interpretação correta, com a tradição, com os pais apostólicos e por aí vai. Aqui, ó. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então disse: feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu, ó. Foi o próprio Deus que revelou a Pedro, enquanto o povo está ali naquela dúvida. Olha só. Ó, prominência da revelação divina, cara. A revelação, o fundamento de Martinho Lutero vem do quê? De homens, revelações de homens, de rebeldia, o apoio dos príncipes daquela época, etc. Olha só a revelação. E João 1,42, quem é a pedra? Simão não vai ser chamado Simão, mas será chamado Cefa, pedra, Kefas. Cristo muda o nome de Pedro para a pedra. Agora a gente vai ter esse texto para a gente saber quem é a pedra que vai edificar
a igreja do Senhor Jesus Cristo. Simples entender isso. Mas vamos lá, já dou o argumento daqui a pouco. Vamos ver mais o argumento dele aqui, a visão dele. Entenderam que era um profeta, que Jesus era a reencarnação de Elias, até que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, guarde essa primeira relação de que toda essa conversa está começando por causa da pergunta enfática de Jesus sobre o que as pessoas entendem quem ele é. A pergunta que eu faço para você, então, será que esse texto é suficiente para afirmar que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja? Sem dúvida, existem centenas de argumentos contrários e centenas de argumentos a favor. Claro, a Universal, se for pregar esse texto, ela tem uma visão. Se a Assembleia for pegar esse texto, tem outra visão. Se a Adventista pregar esse texto, tem outra diversão. Os neopentecostal, pentecostal, os luteranos, o calvinista, os mormons, se for pregar esse texto, tem outra revelação. A revelação da igreja é uma só. Aqui sobre esse texto aqui, você já vê embasado a igreja, como vai ser fundada, como vai ser edificada, quem vai ser o pastor universal. Quem vai ser o pastoreio dessa igreja, João 21, 15 e 7? Pedro. A chave é Pedro. Por isso que Cristo dá o pastoreio a Pedro, João 21, 15 e 17. Pedro não, Pedra, né? Porque o nome dele vai ser mudado. Pedra, Kefas. Olha só que interessante. Lutero chega a fazer uma crítica muito pertinente, já que a própria Bíblia afirma que Cristo é a cabeça da igreja. Sendo assim, não cabe a gente ter uma cabeça humana e uma cabeça divina. Então, seria dividir o governo da igreja entre forças desproporcionais. Lutero estava errado disso. Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é um corpo místico, uma igreja mística. E Pedro, ele é o pastor dessa igreja mística, que está edificando tanto Pedro e os apóstolos a essa igreja. A pessoa, uma cabeça, Colossenses 18, Cristo é santo, é Deus. Com vários corpos, sem ser corpo místico, não tem cabimento, né? O primeiro argumento para a gente entender que esse texto não é suficiente para afirmar que Pedro foi o primeiro Papa é olhar com uma forma mais cuidadosa para o significado e o sentido da palavra no seu original. Quando a gente tem a palavra Pedro, em grego é Petrus, e seria o equivalente a uma pedra, uma pedrinha ou um pedregulho, ou seja, é um fragmento de pedra, ok? Agora, quando a gente tem a palavra pedra, no grego é Petra. Isso seria equivalente a uma rocha, alguma coisa de maior volume, de maior área. Então a gente está falando de uma coisa muito grande comparado de uma coisa pequena ou menor, fragmentada. Sendo assim, a gente percebe que existe uma conexão e um trocadilho de palavras feitas no aramaico por Jesus que não consegue ser reproduzido no texto original ou no texto em grego. Então, Cristo está fazendo um contraste de imagens, um contraste de ideias entre uma grande rocha e uma pequena rocha. Esse é o primeiro argumento para a gente entender que a gente não está falando sobre a edificação numa pequena rocha, numa pedrinha, mas da edificação numa rocha que é o próprio Cristo. O segundo argumento é que a gente precisa entender como sendo o Cristo, o próprio Cristo é a rocha dessa revelação. Então, quando Pedro afirma isso da parte do Espírito Santo, que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, é essa revelação, é isso que sai da boca de Deus, é sobre esse fundamento, é sobre esse entendimento, é sobre essa consciência que a igreja vai ser levantada ou fundamentada. Sendo assim, é o próprio Cristo ou a própria revelação que Pedro está pronunciando que é a... Tá bom, ele quer distorcer o texto. Simples, Pedro não fundou nenhuma igreja. Pedro edificou a igreja. O fundador, a pedra de ângulo, a rocha, é Cristo. Aonde está? Agora, vamos aqui, 18, Mateus 18, Versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, certo? Sobre esta pedra. Quem é a pedra? João. Esses protestantes esquecem vários versículos bíblicos, né?
Aqui, ó, 1,14, 1,42, ó. Levou a Jesus, e Jesus, fichando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Será chamado Cefa, quer dizer pedra. Agora, você cata aqui, ó. Aqui você já desmascara essa pregação desse pastor muito perdido nas suas pregações, né? Que eu tô vendo aqui. É muito grande o vídeo, mas tá bom. Não vou ficar perdendo meu tempo com blá, 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 não. Aqui, ó. 1 Pedro 2, ó. 5, ó. Não, 4, ó. Aqui você já vê o entendimento. Quem é a pedra, quem é a pedra angular e quem são as outras pedras, as pedrinhas, os pedregulhos que ele falou. Aqui, ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa. Aos olhos de Deus, ó. A pedra rejeitada é Cristo. E quais outras pedras vivas, ó. Quais outras pedras vivas? Oxe. Quais outras pedras vivas? Também vos tornais, ó. Os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, ó, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo. Olha só que interessante. A pedra de ângulo, a pedra angular é Cristo. E quais outras pedras que vão edificar esse edifício? Com um sacerdócio santo. Quem são essas pedras? Simples de entender. Os apóstolos. Pedra, primeiro que começou a edificar, primeiro que inaugurou o evangelho ali em Atos Apóstolos 2, 14 até o 41, Pedro. De acordo com o que ele profetizou. Olha só que interessante. É simples entender isso, cara. Aí os caras querem... Mas esse texto não está bem compreendido, esse texto aqui. É, claro, se você for pegar um luterano pregar esse versículo, ele vai colocar a sua igreja. A minha igreja é a verdadeira. Pedro não é papa, Pedro não é o pastor, Pedro... Esse é o argumento. Se você for catar um adventista, já vai ter outra interpretação. Se você for catar o Edir Macedo lá da Universal, interpretando esse texto, vai ser outra interpretação. Outra revelação. Outro ensinamento. Por quê? Porque o dia que esses pastores reconhecer sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, aqui já diz que já tem uma igreja fundada, vão ter que ser católico. Mas eles não querem ser católico. Eles se revoltaram, se apartou do magistério, se apartou da tradição para seguir o fundamento de Martinho Lutero. Foi Deus que deu a revelação a Martinho Lutero? Cristo profetizou sobre ti, Martinho Lutero? Eu edificarei minha igreja em 1700 ali? Você está entendendo? Por quê? A Bíblia, auto-interpretação pessoal, eu faço o que eu quiser. O que eu quiser. Interpretação pessoal. Olha só que interessante. Mas se eu ouvir a voz, o magistério que o Espírito Santo assiste essa igreja, em Mateus 28, 20, eu vou ter a interpretação correta. Não vou ouvir blá, blá, blá de pastor, de fulano, de ciclano. Vou ouvir o magistério. Efésios 3:10. A divina diversidade, a sabedoria será conhecida pela a igreja. 1 Timóteo 3,15, que ele é o baluarte da verdade. As Apóstolos 2,42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Efésios 5:27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. 1 Coríntios 2:28, Deus cultivou primeiramente os apóstolos. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, ou Atos Apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu. Em João 21:17, Pedro, apacenta meu escudeiro, Pedro, apacenta meu escudeiro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A partir de hoje você não vai ser chamado mais Simão, mas será chamado Cefa, Kefas, pedra. Sobre ti, Pedro, sobre essa pedra, eu edificarei minha igreja. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. É a resposta. O vídeo desse cara é muito grande e chato. Salve Maria. Glória a Deus, aleluia.